Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente às nossas lives de domingo à noite, Universo Bipolar. Quem está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo às lives do Universo Bipolar. Elas acontecem aos domingos, em geral, com algumas exceções, das 7h30 às 8h30. Nesse primeiro momento, das 7h30 até 8h, é momento da gente falar sobre assuntos diversos aí, para quem foi diagnosticado recentemente, para quem já foi diagnosticado há muito tempo, para quem já foi diagnosticado, não aceitou o diagnóstico, depois aceitou o diagnóstico no segundo momento, para quem convive com alguém que tem transtorno bipolar. Isso faz toda a diferença. A psicoeducação, esse processo de entendimento, de compreensão. Na psiquiatria, a gente usa esse termo psicoeducação porque ele é um termo que ele denota a importância do entendimento sobre os quadros, porque enquanto em outras doenças os sintomas eles são muito fáceis, nós culturalmente aprendemos que se o dente está doendo muito tempo, deve ter algum problema. Se as costas doem por muito tempo, deve haver algum problema. Se a pessoa sente falta de ar, se a pessoa tem febre, a gente aprende culturalmente o que são sintomas, mas do ponto de vista mental, psiquiátrico ou psicológico, vamos dizer assim, a gente carece de muito entendimento, né? Ninguém explica sobre as emoções. O que você está sentindo? Você está sentindo raiva? Você está sentindo medo? Você está sentindo tristeza? Você está sentindo alegria? Você está sentindo preocupação, que é uma variação do medo? Então, esse tipo de aprendizado a gente não tem. Então, a psicoeducação ela vem como uma ferramenta para ajudar o familiar e até a própria pessoa a entender o que é sintoma e o que não é. E isso vai diminuir a chance de interpretações que são um problema, né? Quando eu julgo que uma pessoa que está na cama e não sai da cama, ela é, por exemplo, preguiçosa ou ela não se ajuda e coisas do tipo. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou dar uma voltada aqui para tentar encontrar alguma pergunta que já tenha passado aqui de todas essas. E às 8h eu vou convidar alguém para entrar ao vivo comigo, como a gente tem feito nas últimas lives, para a gente conhecer a história de alguém que convive com a bipolaridade. E isso auxilia muito as pessoas que foram recentemente diagnosticadas a entenderem que isso não é um bicho de 7 cabeças, isso não é um atestado de que a pessoa vai sofrer para o resto da vida. Muito pelo contrário, é um mapa. Esse mapa ele vai ter que ser desvendado ao longo do tempo, então não é porque a pessoa foi diagnosticada que agora tudo vai ser mil maravilhas. Em alguns casos é mais rápido, em outros casos esse processo de estabilização ele é mais demorado, mas com o mapa a gente sabe onde a gente quer chegar, porque o grande problema da falta do diagnóstico é que a pessoa ora está bem, ora está mal, e a imprevisibilidade é a pior coisa em termos de comportamento, porque a pessoa não se mantém em trabalho, não se mantém em relacionamento, e isso é bem complicado. Bom, a primeira pergunta que eu consegui captar voltando aqui é se aripiprazol cobre polo da ativação. Para quem está aqui pela primeira vez, a bipolaridade ela tem dois polos mais bem definidos, que seria um polo de desenergização, né, de desativação, que é onde está a depressão e os seus sintomas, e o polo de excitação ou de ativação, que é onde está a mania e seus sintomas. Mas a gente sabe que a maior parte, mais de 90% das pessoas no dia a dia, elas estão com sintomas combinados desses dois polos. Elas não estão em um lado ou em outro, exceto aquelas pessoas que estão extremamente graves. Então, a pessoa numa depressão catatônica, por exemplo, ela tende a caminhar mais no polo da depressão totalmente desenergizada. E a pessoa em mania com alegria excessiva, ela está no polo da ativação máximo. Mas o que acontece na maior parte das vezes é uma mistura de sintomas desses dois polos. Então, aripiprazol cobre o polo da ativação?
Sim, o aripiprazol ele é nível 1 de evidência para tratar sintomas de ativação, portanto, ele é um bom medicamento para tratar mania, hipomania, estados mistos. Se a pessoa estiver em depressão mista, ok, é um bom medicamento, mas se ela estiver numa depressão sem nenhum sintoma de ativação, ele sozinho não vai ser suficiente, então vai ter que se combinar a ele um outro medicamento. Cabe aqui uma ressalva de que o tratamento da bipolaridade, ele sempre deve incluir um medicamento do polo da ativação. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes se esquecem de um detalhe importante. A bipolaridade ela é uma gangorra que tem 2 assentos, um da direita e um da esquerda. Da direita é a agitação, da esquerda é a depressão. Mas a maior parte dos episódios dos indivíduos é no polo depressivo. E isso faz com que as pessoas tenham um delírio coletivo de que o mais importante é o polo depressivo, quando na realidade elas esquecem que essa depressão está dentro de uma outra doença, que é o transtorno bipolar, e não é um quadro depressivo clássico. Logo, o tratamento só com substâncias que cobrem a depressão são ineficazes. Por quê? Porque a doença ela tem os 2 polos e ela tem que ser tratada como um todo. Você não vai na gangorra e corta os bancos e transforma essa doença num quadro só depressivo quando você vai tratar. Mas aí o indivíduo vai entrar em mania se ele tratar só com uma substância do polo da depressão? Não. A maior parte das pessoas não vão entrar em mania, elas vão entrar em estados parciais de mania, em estados mistos, uma mistura do quadro que ela tem predominante, que é o quadro depressivo, com sintomas de ativação dentro dessa depressão. Então, por isso que o tratamento deve sempre incluir uma substância que cubra o polo de cima, porque quando você for tratar o quadro de baixo, você está totalmente respaldado de que você vai encontrar, a chance de encontrar uma estabilidade é muito maior. Porque se você usa somente substâncias com efeito antidepressivo, ou você tem uma virada completa para o polo de cima, que é a mania ou a hipomania, ou você tem uma virada para os estados mistos, ou você tem uma eficácia temporária seguida de perda de efeito. Ou seja, o remédio funciona durante alguns meses e depois ele simplesmente para de funcionar. E geralmente esse para de funcionar é quando tem um estressor. Então tudo fica bem enquanto está tudo bem. Mas depois, a hora que entra numa questão que o cérebro ele é inflamado novamente, esse medicamento ele não vai conseguir segurar porque ele só está cobrindo o polo da depressão. Então, isso é muito, muito, muito importante, porque isso é a maior parte dos erros de quem não está habituado a tratar a bipolaridade. A gente recebe muito nas pesquisas pessoas que estão em tratamentos outros, com outros profissionais, e as combinações que a gente mais vê são, assim, combinações cavalares de moléculas ativadoras. Então, pessoas que vêm tomando lamotrigina mais urazidona mais 1 ou 2 antidepressivos, ou seja, 4 remédios, você vê um desespero ali para tentar tirar a pessoa da depressão, ok, só que a pessoa não está só em depressão, ela está em depressão mista, então ela está ao mesmo tempo deprimida e ativada, e esses remédios que ela está utilizando estão contribuindo para mantê-la assim, tá? Então é muito sério isso. Quando vai lançar novo curso? Ano que vem, março. A gente vai fazer, porque agora nós estamos rolando e rodando com os nossos alunos atuais, assistindo às aulas e às mentorias. Gostaria de saber, nossa, o pessoal está interessado nos cursos, né? Não, ano que vem, gente, porque os cursos, eles demandam assistir às 20 horas gravadas de aulas, de casos clínicos. Então, tem uma pergunta aqui para falar sobre ganho de peso no transtorno bipolar sem compulsão alimentar, tá? Esse é um outro tema que foi muito debatido no Congresso Brasileiro de Psiquiatria esse ano, e ele é um tema importante, porque pode parecer que não, mas existe uma preocupação grande sobre a questão de aumento de apetite de peso, porque isso é uma coisa que vai impactar diretamente na própria bipolaridade. Se a gente pensar que obesidade e
pré-diabetes ou diabetes, que está relacionado com resistência insulínica, são fatores que inflamam o organismo como um todo, o cérebro não fica imune a isso. Então, se eu tenho, durante um tratamento de bipolaridade, um aumento progressivo de apetite e de peso, eu tenho um aumento de inflamação e essa própria inflamação desregula mais a bipolaridade. Então, é uma coisa que não tem como negligenciar. Porém, um grande problema, muitas vezes, são os aspectos psicológicos associados a aumento de apetite e de peso. O que eu quero dizer com isso? Os aspectos psicológicos no sentido de que tem que ficar claro para as pessoas que, sim, existem alguns medicamentos que estão claramente associados com o aumento de apetite e o aumento de apetite leva ao aumento de peso. Então, essa história de que, eu engordei sem comer, a pessoa não percebeu, mas essa energia entrou nela, a energia do alimento entrou nela de alguma forma. Tá? Porque não existe um ganho de peso por remédios sem que a pessoa coma coisas que tenham um alto valor calórico e que ela tenha um baixo gasto calórico na sua rotina. Então, essa matemática é de mais e menos. Mas um ponto muito importante é que, sim, existem medicamentos que estão associados a mais aumento de apetite porque elas grudam em receptores que não deveriam ligar. Tá, mas e como que isso foi avaliado? Isso foi avaliado em estudos de remédio versus farinha, placebo. Então, um grupo toma uma coisa, outro grupo toma outra, ninguém sabe quem está tomando nada. E no fim, vamos ver quem teve apetite, quem não teve, quem engordou, quem não engordou. E aí, isso é calculado um índice de quanto que foi. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas falando assim, ganhei, 20 quilos tomando, aripiprazol. A pessoa fala isso. Então, assim, gente, primeiro, um medicamento, se ele causasse 20 quilos no indivíduo, ele não seria comercializado, porque isso é inaceitável do ponto de vista de farmacovigilância, que são os cuidados, que os riscos, que os efeitos colaterais que os medicamentos podem ter. Então, qual que é o problema muitas vezes que existe aí? É uma confusão entre o que é sintoma da doença e o que é efeito colateral de medicamento. Por quê? Porque existem depressões que fazem a pessoa parar de ter apetite e, de fato, emagrecerem. Tem uma escala que é utilizada mundialmente para avaliar sintomas em estudos clínicos, que é chamada Hamilton Depression Scale. É uma escala de depressão. Nessa escala, nós temos 2 itens que avaliam peso, apetite e peso. E ali está muito claro se a pessoa tem. Então, é uma escala que ela tem um espectro de intensidade. Então, ela começa dizendo assim, você está com um pouco menos de vontade de comer do que o habitual, você está com uma vontade bem maior você está com uma falta de vontade de comer bem maior do que o seu habitual, você está com tanta falta de vontade de comer que você tem que ser forçado a se alimentar, você chega a ter problemas pelo fato de não comer e não estar se alimentando, como, por exemplo, desmaiar, ficar desidratado. Então, veja, essa escala deixa bem claro, por exemplo, e para cima também. Então, não nessa escala. Nessa escala, ela aparece mais a parte para baixo. Na outra, ela avalia a parte para cima, né? Aumento de apetite e tal, tudo. Então, é importante saber que a maior parte das alterações de apetite no transtorno de humor, e especialmente no transtorno bipolar, vem do quadro de transtorno bipolar. Quando vocês, porventura, tiverem acesso a registros de indivíduos com alterações de comportamento sugestivas de bipolaridade, que já eram descritas na Grécia Antiga, eles deixavam bem claro que, em geral, eles observavam uma característica de serem indivíduos obesos. Então, essa observação, e não tinha remédios naquela época, tá? Então não tem como culpar os medicamentos. Então, essas pessoas não tinham tratamentos, elas eram observadas
e vistas com suas alterações de comportamento recorrentes. Então, o que acontecia é que elas iam progressivamente aumentando o peso. Tá? Tem algumas pessoas que fazem algumas crises que ajudam a conter esse aumento de apetite e peso. Por exemplo, tem algumas pessoas que, quando entram em hipomania, ficam obcecadas em emagrecer, fazem muito exercício e despenca o peso, às vezes 20 quilos de queda de peso rapidamente. Então, nesses casos, vai haver um certo equilíbrio com a conta de mais e menos. Mas, em geral, não é o que acontece na maior parte das pessoas. Se não tratadas, elas vão tender a ganhar peso progressivamente ao longo do tempo. Claro que nós temos tratamentos hoje, só que o que acontece muitas vezes? Existe uma descrença generalizada de que o aumento de apetite seja sintoma. E atribui-se esse aumento de apetite e o ganho de peso totalmente aos medicamentos. E o que isso vai gerar para as pessoas? Principalmente essas pessoas que fazem comentários na internet. Por isso que eu falo sempre, tomem muito cuidado com o que vocês comentam na internet, porque isso influencia a vida de outras pessoas. Então, às vezes as pessoas comentam, eu engordei com esse remédio, toma cuidado e coisas do tipo. Isso é muito delicado. Por quê? Porque uma pessoa que vai começar o seu tratamento, às vezes vai receber um medicamento que nem tem impacto tão grande, ela simplesmente vai deixar de usar porque ela está com medo de engordar e, na realidade, ela está dando um tiro no pé. Porque o que mais vai fazer é ela poder aumentar ao longo do tempo, ela não estar tratada. Então, uma coisa que eu sempre pergunto quando as pessoas dizem assim, ano passado, 2023, eu ganhei 15 quilos. Tá, como é que você estava o ano passado? Tá, se esse indivíduo falar, eu estava estável, meu humor estava tranquilo, meu sono estava tranquilo, não estava tendo impulsividade em nenhuma esfera, gastos, nem nada, e pensamento tranquilo, sem aceleração, sem ansiedade, e o meu apetite alto e eu comendo muito. Se a pessoa disser que estava totalmente zerada de sintomas, aí a gente pode conversar, qual remédio que eu estava tomando então? Na maior parte das vezes não é isso que acontece. Na maior parte das vezes a pessoa estava extremamente descompensada, até tentativa de suicídio teve, e aí ela acha que o ganho de peso dela veio dos remédios. E ela esquece que o quadro, nessa gravidade, a inflamação está altíssima. Se fosse medir, é como se fosse um dedo todo vermelho inflamado. Claro que é uma inflamação diferente dessas que tem no corpo, mas é importante ter isso em consideração, tá? Por quê? Porque quem tá bem também consegue ter mais equilíbrio na vida para organizar as coisas. Então dizer, não, eu não vou comer isso, eu tenho que fazer direitinho, só vou comer errado no final de semana, vou fazer atividade física, seguir a nutricionista e tudo mais. Então, assim, gente, o tratamento é o mais importante, tá? É o mais importante. O que de fato levou a um aumento de apetite em comparação com o grupo controle? Olanzapina, clozapina. Isso no nível que foi diferente, né? Os dois grupos. Mesmo assim, não é ordem de 15 quilos, 10 quilos. Tá? É uma coisa menor. Então, quando a pessoa tem esses ganhos desse jeito, há de se perguntar como é que ela estava. Quetiapina menos, e os outros é muito, muito sutil a diferença entre os dois grupos. Então, risperidona, lítio, aripiprazol, ziprasidona, paliperidona, divalproato, carbamazepina. Então, assim, e veja, gente, até nesses supostos medicamentos em que o ganho de peso acontece, quando a pessoa está estável, nem sempre ela vai ter aumento de apetite e ganho de peso. Tiveram pelo menos 2 pacientes ou 3 que tinham uma obesidade tão grotesca, tipo 130, tão mórbida, 140 quilos, e que, dada a gravidade dos seus quadros, a elas foi indicado o uso de clozapina e olanzapina, e as pessoas emagreceram, porque os seus sintomas, eles estavam extremamente descompensados e isso produziu um impacto enorme no peso. À medida que você coloca um medicamento que até pode dar aumento de apetite, o desbalanço entre o benefício que ele vai ter é tão grande, compensado com o prejuízo, que ele fica melhor. Então tem que ter cuidado,
tá? Tem que ter cuidado nesse aspecto e também tomar cuidado para saber se não é sintoma ficar acelerado em cima, né? Porque tem gente que só pensa nisso o dia inteiro. Então, na realidade, o que ela está tendo? Ela está tendo um sintoma que é a aceleração de pensamentos e o aumento de impulsividade, que é uma fixação num determinado tema, e ela não sai daquilo. E aí, se não houver um trabalho de psicoterapia, ela nunca vai ser tratada, porque ela vai ficar obcecada nesse aspecto e vai achar que vai engordar com tudo, e ela vai impedir-se de ser tratada, né? Olha como é complexo em psiquiatria. A própria pessoa impedir-se de melhorar, né? Bom, já falamos muito sobre isso, então chega, porque tem mais coisas aqui. Pensamentos obsessivos. Teve isso também no congresso, interessante. Veja, os pensamentos obsessivos são pensamentos intrusivos, ou seja, eles são automáticos. Então não é que, vamos pensar num coelho branco. Esse pensamento que vocês tiveram agora é um pensamento produzido. O pensamento obsessivo, ele é um pensamento automático. Ele é intrusivo. Então eu estou aqui e ele é desagradável. Então, assim, aqui não é uma palestra, não tem pessoas sentadas na minha frente, mas se eu estivesse dando uma palestra aqui, olhando para as pessoas, e se eu tivesse um pensamento intrusivo, iria entrar um pensamento do tipo, tá vendo aquela moça sentada ali na frente? Vai lá e dá um soco na cara dela. Então, são pensamentos que eles entram no campo mental da pessoa, eles são desconfortáveis, desagradáveis, e eles são insistentes, não é 1, 2 pensamentos, ele fica vindo no campo mental. Então, os pensamentos obsessivos ou intrusivos, né, eles podem estar presentes em vários transtornos. Tá? Um ponto muito importante que foi discutido esse ano no Congresso é o quanto que a gente tem que tomar cuidado, porque os transtornos psiquiátricos, eles têm sintomas que se compartilham entre eles. Só que o que vai fazer o diferencial é eu entender qual é o melhor quadro que explica cada transtorno. Por exemplo, depressão, eu posso ter depressão no esquizofrênico, eu posso ter depressão numa pessoa com transtorno bipolar, eu posso ter depressão numa pessoa com depressão clássica, transtorno depressivo. Então, são inespecíficos os sintomas. Ansiedade, mesma coisa. Ansiedade na esquizofrenia, ansiedade na dependência química, ansiedade na bipolaridade, ansiedade numa depressão, ansiedade num transtorno ansioso primário, num TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas elas simplificam a psiquiatria porque elas pensam assim, ansiedade é TAG, depressão é depressão clássica, pensamentos obsessivos é TOC. E é aí que está o erro, porque os pensamentos obsessivos, intrusivos, eles podem acontecer no esquizofrênico, eles falam pra gente isso. No transtorno depressivo maior, na depressão unipolar, a pessoa costuma ter pensamentos intrusivos. No transtorno bipolar, nos estados mistos, e também no TOC, né? Só que o que as pessoas fazem? Elas pegam aquele sintoma que é mais, vamos dizer assim, característico de um determinado transtorno e eles associam a um determinado... Eles já fazem um diagnóstico a partir de um sintoma isolado, quando na realidade os diagnósticos eles são baseados numa observação ao longo da vida, na história familiar e qual é o conjunto de sintomas que explica melhor o transtorno que o indivíduo possui. Por exemplo, sintomas psicóticos, isso é bobo, isso é erro de aluno nem de psiquiatria, aluno de medicina. Em prova, mesmo você dando a aula, você coloca um caso clínico e você coloca... Um caso clínico não, mas você pergunta assim, sintomas, você dá um exemplo lá, uma pessoa diz que ela foi enviada de um planeta Marte e ela é um extraterrestre. Qual é este sintoma? Em que doença, quais doenças que ele pode estar presente? Aí a pessoa coloca delírio, ok, acertou metade, e aí ele escreve somente na esquizofrenia. Errado, porque na realidade, delírios
e alucinações, que são os sintomas psicóticos, eles podem acontecer numa depressão no transtorno bipolar, numa mania no transtorno bipolar, numa depressão clássica unipolar. Ela pode acontecer no indivíduo que faz uso de substâncias químicas. Ele pode acontecer também em alguém que tem um tumor no sistema nervoso que afeta essas áreas produtoras de delírios e alucinações. Então, isso é um erro muito grosseiro, assim, é simplificar a psiquiatria de uma forma, assim, quase que infantil, vamos dizer assim. Não é comportamento humano e psicologia e psiquiatria não é tão simples assim como parece. Por isso que as redes sociais elas são um pouco problemáticas, porque as pessoas se intitulam TDAH hoje em dia com uma facilidade que olha, vou te dizer, porque elas olham uma postagem, né? Assim como bipolar também. É que bipolar as pessoas têm um pouco mais de pudor desse diagnóstico, ninguém bate no peito, né? Porque tem muito estigma negativo associado à bipolaridade, não deveria. Mas TDAH virou moda, realmente. Parece até meio charmoso você, desculpa, eu tenho TDAH, não, você cometeu um erro porque você foi desatento, só isso no seu dia a dia, não é um transtorno, é uma falha como qualquer outro humano pode cometer. E não usa um diagnóstico, porque quem tem de fato um TDAH ou dificuldades atencionais em outros transtornos como a bipolaridade, sofre bastante. Não é engraçadinho, não é bonitinho, né? Estamos 3 minutinhos, porque eu não quero invadir o horário do convidado, que eu não sei quem vai ser, para a gente ouvir um pouco da história. 2 dias sem tomar Divalcon 1000 é suficiente para desestabilizar? Normalmente não. Os estabilizadores de humor lítio, ácido valproico, carbamazepina, aripiprazol, risperidona, lurazidona, olanzapina, ziprasidona, quetiapina, enfim. Exceto pela questão sedativa, que essa é óbvio que ela vai faltar se a pessoa não tomar naquele dia. Mas instabilizar um quadro porque ficou 2 dias sem tomar é muito improvável, a não ser que a pessoa esteja no início do tratamento e não esteja estabilizada ainda. Então é claro que se ela estiver ali começando a tratar, qualquer dia que ela ficar sem tomar vai ser crucial. Com isso, gente, eu não estou estimulando ninguém a ficar de boa e dizer que eu disse que tudo bem ficar 2 dias sem tomar seus remédios. Não, mas não é para ter um desespero, né, de que isso vai provocar uma instabilidade, porque em geral não é assim, esses remédios eles não perdem o efeito assim deste jeito. Mas pode acontecer uma coincidência de que a pessoa já estava num limite para instabilizar por fatores internos, e aí ela ficou sem o remédio e instabilizou? Pode, isso é mais provável. Agora, já aconteceram situações em que a pessoa teve a mala extraviada e ficou totalmente sem seus remédios no Japão durante 1 semana. E nós ficamos preocupados, mas não tínhamos o que fazer. Eu pedi para a pessoa falar calma e vamos esperar essa mala aparecer e vamos ver. Segue, né? Vamos lidar e ver o que vai acontecer. E a coisa aconteceu, ocorreu tudo bem, né? Claro que é uma pessoa que já estava estabilizada, não é uma pessoa que está começando um tratamento. Bom, então, gente, vamos entrando agora. Eu vou pedir para quem tiver interesse, clicar aqui nesse quadradinho aqui, um símbolozinho de câmera aqui embaixo, que tem o mais, e eu vou convidar a pessoa não sabe, ela vai ser solicitada para abrir a câmera, é bem ansiogênico assim, e aí isso a gente vai conversar. Então não é uma consulta, não peço que não falem o nome dos medicamentos que vocês estão tomando. Se falarem, eu vou precisar falar para, né? Porque não pode. E nem perguntar, meu diagnóstico está certo, meu diagnóstico está errado, o que você acha, o que eu deveria fazer? Não, o objetivo é que a gente escute uma pessoa real contando uma história real
do que ela viveu. Porque nós, seres humanos, nós aprendemos a viver dessa forma. Quando a gente não põe a mão na tomada para levar choque, é porque alguém contou que não pode, que dá choque, que alguém morreu levando choque, que não vai doer, que vai machucar. Então, isso também ajuda quem está agora no começo do diagnóstico ou negando o seu diagnóstico a ver que isso não é um bicho de sete cabeças, que várias pessoas, né, na nossa última, não na última, mas numa outra episódio, né, dessa live, uma pessoa entrou, a pessoa contou a sua história, é uma pessoa que fez ensino superior. Gente, esses quadros, eles podem acontecer com qualquer um, tá? Você não é o pior do mundo por estar lidando com isso, entende? Assim, qualquer pessoa tem, é que as pessoas não se expõem, né? As pessoas não e nem devem se expor, na minha opinião, né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, esses rostinhos aqui, quem será, né? Eu já chamei um rapaz na semana passada, então dessa vez vamos chamar aqui uma moça pra gente, tá? E, e contar um pouco da sua história, ou de repente convive com alguém com transtorno bipolar, entrou. Então, tudo bem? Será que ela errou e não queria participar? Ou quer participar? Não tô te ouvindo. Quem que tá por aí? Alô? O nome é Bruninha underline Amorim. Se você não quiser participar e você se equivocou, você só sai da live que aí cai a sua Oi, oi, ligação. tudo bem? Eu me equivoquei mesmo, desculpa. Não tem problema. Eu queria saber mesmo sobre o curso, porque eu tô querendo fazer e tal. Não, Mas tudo bem, tudo bem. Aí desculpa. você sai e volta, eu vou chamar uma outra pessoa. Tá. Não tem problema, gente, é isso. E aí é real. É bom que as pessoas veem que eu não combinei com ninguém antes, né? Mas eu poderia ter fingido isso, né? Ter feito uma ceninha aqui para parecer que é, mas não é. Bom, vamos na sequência aqui. Peguei na ordem aqui, vai. Vamos ver quem que vai aparecer aqui. Vamos ver se qualquer coisa tem uma Tereza Raquel ali que tá falando que vai. Oi, Oi, eu, você quis mesmo eu entrar? quis, mas eu não esperava. Eu pensei, Ah, eu vou marcar aqui e como tem muita gente, não vai me chamar. não, mas na vida é assim, quem não arrisca não petisca. Mas que bom, a sorte é a nossa de você ter entrado e eu queria saber de onde você é e um pouquinho do que você quer contar. Meu nome é Juliana, eu sou de Goiânia e eu sou enfermeira. Fui diagnosticada com TAB 2 há uns 6 meses, eu acho. Eu passei um período muito, muito difícil. Acho que depois de 2020. 2020. Hoje você está com que idade? Eu tenho 40. 40. Você acha que tinha sintomas? Porque, primeiro, eu queria te dizer que eu sou goiano também. Ah, eu sei. E não sei se todo mundo sabe, porque ultimamente eu não coloco mais perguntas pessoais, porque eu acho que tá muito grande o número de gente ali para saber da minha vida. Mas sou de Goiás, do interior, já morei em Goiânia, então um abraço pro pessoal daí. E eu queria te perguntar, assim, geralmente a bipolaridade tipo 2 em geral, existem sintomas desde a infância. Claro que inespecíficos, claro que sintomas mais leves, que daí eles vão ganhando outra natureza na adolescência e daí eles aparecem mesmo na vida adulta, né? Como é que foi no seu caso? Você realmente identificou antes ou de fato não? Foi só mais recentemente? Bom, eu nunca tive assim uma infância que eu diria que foi normal.
normal, entre muitas aspas. E eu só fui descobrir isso fazendo terapia, porque eu tinha vontade de morrer desde criança, desde muito pequena. Eu tenho poucas lembranças de criança, mas essa é muito consolidada, muito forte, e ela me acompanhou assim por anos, Uhum, anos. Aí uhum, na adolescência eu era mais introvertida, meu pai era mais rígido e tal, e eu só estudava. uhum, E não tinha uhum. muita socialização na escola também, não. Aí quando foi. Mas eu nunca achei que isso. Eu fazendo terapia, assim, eu achava que era normal as pessoas quererem, como diz Clarice Lispector, dar uma morrida. Pois é, mas esse tipo de coisa ninguém fala também, né? Ninguém sai falando muito, porque se você fala uma vez, já manda o cala a boca, não fala isso, Não isso pelo amor de Deus. fala isso. Até profissional de saúde. Quando eu fiquei bem ruim e eu falava abertamente que, assim, para as pessoas mais próximas, né? Eu sou enfermeira, tenho muita relação com profissional de saúde. E eles me olhavam assim como se eu fosse um ET. Então tem muito profissional de saúde que não está preparado para lidar com esse tipo de coisa, né? Achava que eu estava superdimensionando as coisas. E aí depois eu entrei num grau de irritabilidade enorme por causa eu atribuí ao trabalho, que é muito trabalho, muita gente, então até a respiração das pessoas me irritava. Então eu entrava dentro do consultório e ficava assim, eu queria jogar as coisas no chão. E aí nesse momento as minhas crises de antes era querer morrer, passaram para planejamento de morte. Uhum, uhum. Aí eu fiquei bem preocupada, porque eu, enquanto profissional de saúde, se eu quiser morrer, é fácil. Eu morro sem dor. E isso aí foi mais recente, né? Você passou muito tempo na vida dando plantão noturno? Eu dei pouquíssimo plantão noturno. Eu sou enfermeira de atenção básica, já há 12 anos. Nossa, Então, então isso foi um fator protetor, porque se você talvez tivesse tido plantão noturno, teria sido ainda pior, talvez, né? é pior. Não, embora eu tivesse muitos problemas para dormir, aquela agitação e esse foco, o meu pensamento era muito focado. Ou era política, era futebol, era questões de religiosidade, sempre muito focada naquilo. E uma irritabilidade com pequenas coisas, estava impossível para mim conviver. Mas e aí esse início de tratamentos, ele se deu com que idade daí, com remédios a primeira vez? Eu tive muita resistência. O primeiro psiquiatra que eu fui, ele não me diagnosticou como, sabe, diagnosticou como distimia. E eu não concordava com aquilo, que distimia é um humor depressivo, puramente, né? Mas aí ele passou lítio, só pediu para não falar o remédio. E É, eu não queria tomar, eu cheguei a tomar, mas achei que estava inchando muito. é o que já é interessante, né? Porque a pessoa diagnostica um transtorno depressivo, que é a distimia, e o tratamento é um estabilizador de De humor, né? Então, humor. Mas eu acontece vim perguntar para essas... ele sobre se era esse mesmo diagnóstico, e agora eu estava com 2 psiquiatras, aí eu resolvi investir, porque é um investimento. Eu tenho plano de saúde, mas que médico para atender plano de saúde 2 horas de consulta? É difícil. Aí eu fiz um investimento e o médico que eu hoje me atende, ele é especialista em transtorno bipolar, inclusive fez um curso com você. E isso fez toda a diferença para mim. Muito diferente. Então, e aí assim, você iniciou, não precisa falar os remédios, mas isso tem quantos anos, então? Foi recente só? Foi recente, eu fui nessa consulta com ele em abril e ainda assim demorei um mês e pouco para realmente aceitar o diagnóstico e tomar o remédio. Aí quando eu comecei a tomar e foi melhorando, agora eu me sinto bem. Mas, por exemplo, no passado, em várias situações ao longo da vida, não tomou, então, nada. Não, só tomava o benzodiazepínico, porque sem ele eu não dormia. E hoje eu fiquei livre do benzodiazepínico. Tá, então você acabou que você não recebeu muitos antidepressivos, então, né, ao longo da vida. Não, Isso é não, bom. não. Isso é incomum, mas o seu quadro, ele chegou a ter depressões
sem energia, de você ficar de cama, sem tomar banho, ou Eu não? fiquei sem energia, tomava banho assim, com muita força. Quando eu peguei licença médica em janeiro, eu tive que pegar licença, porque aí aconteceram umas coisas assim que eu não tinha como lidar com aquilo. Aí eu peguei uma licença médica e eu não tinha energia para nada. Eu ia trabalhar porque tinha que ir trabalhar Isso esse ano agora. esse ano, em Ao- janeiro. Anteriormente, não tanto, então, assim, ao Não, longo da não, vida. não tanto. Então, você provavelmente é uma polaridade mais Mais agitada. agitada. Era irritabilidade, era agitação, Agitação, insônia. verborreica, uma euforia. Eu queria sair todo dia e muita ingesta de bebida alcoólica, muita impulsividade para bebida alcoólica, um negócio até meio perigoso. Uhum, Depois evoluiu para compras. uhum, Não chegou a ser um quadro de mania, mas era bem uhum, característico uma hipomania mesmo. uhum, uhum. Minhas impulsividades eram para isso, para sair sempre, bebida alcoólica e depois gastos, compras. Uhum. Não, isso explica muito as coisas, porque quando a polaridade é mais depressiva, assim, na vida inteira, tipo adolescência bem profunda já, do início de vida adulta uma depressão bem profunda e depois vida adulta uma depressão profunda, quando predomina depressões profundas ao longo da vida, a pessoa não escapa muitas vezes de receber inadvertidamente antidepressivos e isso, infelizmente, acaba sendo um fator de complicação mais tarde por conta dos estados mistos. Mas no seu caso, como ele não teve isso, isso justifica essa não busca de tratamentos, porque esses outros sintomas, eles não eram vistos como algo muito de sintoma daí, né, ao longo da vida, né? Você nem percebia que isso devia estar acontecendo, né? Não, não. Aí quando começou a chamar a atenção das outras pessoas, essa irritabilidade aos menores problemas, muito falante, uma fala muito acelerada, demais. E eu tinha muito pensamento intrusivo, eu pensava o tempo inteiro, eu não conseguia dormir porque era e mudava, os pensamentos mudavam muito. E eu Uhum. não percebia aquilo até. E eu moro sozinha, o que dificulta, né? Eu moro há muitos anos sozinha, porque quem percebe é quem mora com você, né? Você tá diferente. É. Aí eu moro sozinha, complicado. Aí conhecendo outras pessoas, nossa, mas você muda demais de assunto, eu não consigo te acompanhar. E para mim tava tudo normal. Uhum. E tem uma fala da Cássia Kiss, que foi diagnosticada com bipolaridade 2 também, que ela fala: eu tive atraso porque eu morei sozinha há anos da minha vida. Então, atraso no diagnóstico, né? Ela teve um Uhum. atraso no diagnóstico porque ela morou sozinha durante anos. Então, ela produzia muito, decorava os textos com muita facilidade, era muito explosivo e difícil de lidar, mas no ambiente de trabalho isso era visto como, é uma pessoa mais metida, é uma pessoa que se acha, porque o pensamento é mais acelerado, tem mais facilidade, então de fato tem benefícios, vamos dizer assim, com a Tem, hipomania em relação aos demais, e aí ninguém percebia, até que depois que ela deprimiu e que daí ela foi ficar com os familiares para cuidar e ajudar, aí eles começaram a perceber as variações. Ela falou, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Então isso também é bem complicado, né? Não ter. E os sintomas da hipomania, da ativação, eles não são tão perceptíveis para a pessoa, pelo menos enquanto elas não têm a psicoeducação, né? Porque a irritabilidade é vista como, as pessoas são provocativas, uhum. as pessoas são folgadas, as pessoas são Tem metidas, noção. sem noção. Então, o mundo precisa de correção. Eu sou justo, eu gosto de justiça, eu não aceito. Sou perfeccionista, não aceito coisa errada. Só que aí, o que está de fundo nisso aí é uma sensação emocional, que é a irritabilidade, de impaciência, né? Uma sensação de, aos pequenos estímulos, a vontade de voar Na no pescoço pessoa. da pessoa, né? É, eu quase não tive
esses depressivos, não. Eu já cheguei a chegar no consultório e uma criança, tá? Eu tinha uma criança na sala de espera e aquilo ali foi suficiente para me tirar do juízo. E o médico atrasou, eu cheguei no consultório e falei assim, eu quero te matar, porque você me deixou esperando, tinha uma criança parecendo um demônio lá fora. É. E aí que eu percebi, talvez ele percebeu também que eu não estava bem. Não, mas né? E assim, porque o que acontece é que assim, tem dois sintomas que são muito complicados, né? Irritabilidade e ansiedade. Ansiedade nós podemos sentir quando tem algo que vai acontecer. Então, assim, ó, parecia um caroço no pescoço, você foi lá, biopsiou, e aí a moça do laboratório falou, em até 5 dias sai. E você fica ali entrando na internet. E entrando na internet esperando aquele resultado. Então, essa sensação de tensão e de expectativa apreensiva, ela é normal, porque o cérebro ele está se preparando para lutar com um problema que pode aparecer, ou pode não aparecer, mas o cérebro sempre acha que vai aparecer, então eu estou pronto se isso aparecer. Só que a ansiedade da bipolaridade ou de qualquer outro transtorno, ela fica o tempo inteiro com todas as coisas, todas as mínimas Sim, coisas. eu Então, tinha isso. então deixa eu ir lá agora pro trabalho, deixa eu ir lá pro trabalho. Aí dá aquele, mas peraí, mas você já foi várias vezes. É o mesmo trabalho, não é um trabalho novo, não tem nada a ver, não tem porquê, não é justificável aquela intensidade de ansiedade. Mas então, por ter dentro de uma condição normal e dentro de um transtorno, gera muita dificuldade nas pessoas de separar as coisas. E a irritabilidade também. Por quê? Porque se uma pessoa fica, vamos supor, buzinando o carro, aí buzinando, e não abriu o sinal, e buzinando, e buzinando, e buzinando, e buzinando, depois de várias vezes buzinar, vem uma emoção reativa de irritabilidade. Então, assim, o que está acontecendo e tudo. Só que, na realidade, isso é normal. Agora, no indivíduo com o transtorno, todas as questões que acontecem no dia a dia da pessoa, mínimas que sejam, geram impaciência, geram essa sensação de raiva, entende? E aí, só que aí a pessoa não sabe diferenciar, porque a leitura que ela tem é de que estão me provocando, não é que eu tô irritado, é que as pessoas estão. Mas fulano tá o tempo todo, tá sensível demais, é como se a pele tivesse arrancada, né? Uhum. Então, é como se a pele do cérebro tivesse toda arrancada e ele tá sensível demais ao ambiente, né? Só que para a pessoa não é tão fácil essa percepção. Não, não é fácil. Eu achava que era do trabalho, que as pessoas eram sem noção, as pessoas me demandavam muito. E tem isso também, você fica muito produtivo, seu pensamento é muito rápido. Então você consegue resolver os problemas de um jeito assim. Então, apesar de eu ter uma personalidade difícil, eu era muito acionada porque eu resolvia as coisas. Então, e eu Exatamente. precisava sair desse local de trabalho, que era muito tenso para mim. Eu tive dificuldade de conseguir sair, porque, assim, mesmo daquele jeito, para eles era bom me ter ali trabalhando. Essa questão da Exatamente. ansiedade eu vivi muito e era um medo irreal, assim. Eu era muito viciada em notícia. Eu passava o dia inteiro lendo notícias. E aí eu pensava que a gente ia entrar em crise econômica global por causa de Israel, da Palestina, do petróleo, tudo era motivo. Então eu era muito sovina, juntava muito dinheiro. Isso antes, não agora na crise. Juntava muito dinheiro porque eu achava que podia acontecer alguma catástrofe, alguma coisa, eu tinha que ter reserva financeira. Aí eu Uhum. contava para um amigo meu, contei para ele quais eram os meus medos. Ele, Juliana, mas você pensa muito, você está indo muito fundo nos problemas e as coisas não são desse jeito. E para mim aquilo era absolutamente normal. As outras pessoas que eram despreparadas. Uhum. Uhum. Então era uma preocupação grande com isso. Tanto a ansiedade quanto a irritabilidade, num grau muito extremo, elas podem produzir uma paranoia. A mania, a ativação num grau muito extremo, ela fica paranoica, né? Então, o que que é essa sensação de paranoia? É uma sensação
de ameaça, de que eu estou sob ameaça. Ó, tem gente, basta pôr na internet, que está construindo bunker debaixo da terra porque acha que o mundo vai explodir em radioatividade daqui a pouco, né? Pode ser que isso aconteça no futuro? Assim, gente, claro que pode, mas assim, não é assim também, né? A gente, É, assim, mas a pessoa vive numa situação de que ela tem uma percepção de realidade, nesse caso já é assim, muito intensa essa sensação, né? Porque ela tá de fato deixando de fazer outras coisas da vida dela para dirigir a energia dela para para isso aí, isso. para se proteger de uma catástrofe, né? Como é que chama? Apocalipse, né? Mas e na sua família teve assim, tem outras pessoas que de fato tiveram quadros de depressão, de suicídio, de esquizofrenia, de ansiedade? Na família da minha mãe tem alguns casos de depressão e esquizofrenia. Bipolaridade, que eu saiba, não. Mas na família da minha mãe. Do meu pai não tem ninguém identificado assim, não. Tá. A genética da esquizofrenia, ela tem um pool de genes muito parecidos com o da bipolaridade. Então, quando a gente pergunta de história familiar, se alguém fala de esquizofrenia, a gente coloca isso como genética positiva. E quando a gente vê a genética sobre o que acontece? A bipolaridade na forma não tipo 1, ela não é diagnosticada. Então, assim, ainda mais no passado, assim, se alguém fala assim, meu avô tinha transtorno bipolar. Eu tenho certeza que é transtorno bipolar tipo 1. Quando alguém fala isso, meu avô foi diagnosticado com transtorno bipolar. Eu tenho, assim, dá para ter, sem perguntar, claro que a gente vai perguntar para checar, dá para ter certeza que era bipolaridade tipo 1, porque não era feito outro diagnóstico de bipolaridade antigamente. Então era alguém que com certeza foi internado, ficou em delírio, alucinação, fez eletroconvulsoterapia, teve crise de mania mesmo, né? Mas o que é o grande problema, né? Em sendo você filha biológica dos seus pais, né? A grande probabilidade, se houver quadros depressivos na família, sendo essa família biológica, né, não de criação, é de que essas pessoas provavelmente tenham também formas atenuadas de bipolaridade. Porque é muito incomum, é menos provável, pode acontecer? Pode, mas é menos provável que a mãe unipolar tenha uma filha com transtorno bipolar. Então, mas aí o que acontece é que normalmente são apresentações mais leves, predominantemente depressivas, e que aí ganhou o diagnóstico de depressão e eventualmente até respondeu com antidepressivo parcialmente, e aí a vida que segue e a pessoa até tem suas oscilações, mas ninguém. E até porque a pessoa já vai estar numa idade mais avançada e de fato as oscilações elas ficam menores com o passar dos anos, em geral. Então, é aquela pessoa que às vezes até a gente pergunta, né? Assim, minha mãe tem depressão e tal, toma. Aí é que a gente pergunta pro pai, como é que ela era quando vocês se conheceram quando ela tinha 18 anos? Ah, não, lá atrás, quando ela tinha 18 anos, aí o bicho pegava. Porque aí ela ficava sem dormir mesmo, ela era irritada, explosiva, ela bebia e tal, mas aí a hora que passam-se os anos, isso tudo fica no passado, então ninguém volta muitas vezes para checar como que era ao longo da vida, e as apresentações mais tardias são mais depressivas, então fica como depressão mesmo, né? Então, isso é muito comum, é, você perguntar e a pessoa dizer, não, na minha família só tem gente com depressão. Então, assim, não é que só tem gente com depressão, que provavelmente essas depressões que foram diagnosticadas, elas ganharam esse diagnóstico, mas se for olhar, a probabilidade é que tem mais pessoas ali com um transtorno, mas que, enfim, estão tratando como depressão durante um tempo, né? Enfim, e bom, temos mais 5 minutos aí, mas em relação a filho, você chegou a ter, não quis ter, Eu como é que foi? não quero ter, nunca quis ter filhos.
E por conta das coisas que passou ou por outras questões? Não, porque eu acho que não é para mim a maternidade. Aham, aham. Não, maravilha, é exatamente isso. E muita gente que fala que, eu já vi gente escrevendo nos posts assim, eu jamais passaria uma coisa dessas para um filho meu, porque eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Gente, primeira coisa, você é uma combinação genética do seu pai e da sua mãe. Seu filho é uma combinação genética sua e dessa outra pessoa. Então, seu filho não tem como você dizer que seu filho vai ser igual a você ou pior do que você. Seu filho vai ser uma genética própria dele. Uhum. E outra, quando essa pessoa cria um filho sabendo que ela já tem o diagnóstico, é totalmente diferente, porque você vai prevenir, né, tentar pelo menos prevenir estressores na infância que expõem os genes, né? Que é como se fosse uma laranja. Se você não tirar a casca, aquilo fica ali fechadinho, não Protegido. vai, né? No seu caso tiveram assim, não precisa se expor e contar tudo, mas assim, tiveram estressores de infância, ou até que não, assim, a genética, assim, o ambiente era bom, mas provavelmente a tendência já estava intensa ali por baixo. Não tinha estressores de infância, sim. Passou por estressores na infância. Passei. Então assim, a pessoa às vezes ela esquece disso, né? Eu brinco que é como se fosse uma caixa. Se eu te entregar uma caixa e falar assim, ó, só tem algodão aí, só tem roupa, pode levar tranquilo, e você entrega lá pra fulana. Você vai carregar a caixa de um jeito. Se eu falo, ó, tem 3 taças de cristal, toma bastante cuidado porque vai quebrar. Você vai carregar a caixa de um outro jeito. Então, se a pessoa tem uma genética, um diagnóstico, é como se ela recebesse uma caixa que ela já sabe que tem coisa frágil. Então, ela vai carregar isso de uma outra forma, né? Vai criar de uma outra forma, né? Claro que se essa mãe tiver estabilizada, né? Porque se a mãe não tiver estabilizada, as pessoas falam, minha mãe era uma bruxa. Não, será que sua mãe era uma bruxa ou ela não estava estabilizada? Se você é uma pessoa com transtorno bipolar e tem empatia por quem tem, você tem que ter pela sua mãe também. Porque a sua mãe podia ser vítima e não tão vilã como Uhum. você acha que era, né? Porque às vezes a pessoa ela quer ser aceita, ela quer que tenham empatia com ela, entendam o meu sofrimento, entendam a minha irritabilidade, entendam a minha depressão, mas em relação à mãe ou ao pai, ela quer que morram. Ela tem ódio mortal, ela acha que ela. Só que será que essa pessoa também não era uma pessoa que estava doente? Né? Não que os abusos a gente tenha que passar a mão na cabeça, né? Mas é uma forma também de olhar para o passado e redesenhar nessas coisas, né? Pensar que hoje a gente está tendo muito mais privilégio à informação do que se tinha no passado, né? Então, a empatia tem que valer também quando não é só com a Quando gente. é que não é de fora. É. Mas é isso. Obrigado por ter contado um pouco da sua história. E tem mais alguma coisa que você queria falar? Para que você passaria de mensagem para quem você já está, né? Assim, um tempo, tudo, né? Mas para quem está começando, em relação ao diagnóstico, você falou que tinha um pouco de preconceito e tudo. Eu tinha receio dos medicamentos. O que eu posso dizer é estude, é importante estudar sobre o transtorno, porque o que eu mais sinto ainda dificuldade é identificar o que são sintomas do transtorno que é meu, porque a medicação te devolve uma certa estabilidade e você fica meio assim. Estudem, procurem bons profissionais para você se embasar e ter uma rede de apoio legal. Amigos. Eu, sinceramente acho que não deve contar para todo mundo, nem todo mundo vai ter empatia para te entender, nem todo mundo merece saber, e a gente também não merece ser exposto dessa maneira, porque, né? Mas escolher um, dois familiares e para saber mais, uma rede de apoio legal funciona. E é Exatamente. isso. Então,
Tá bom, obrigado. Boa semana para você, boa semana para todos que estão aqui. E desejo que seja uma semana boa, que o humor esteja melhor, que a energia melhore, que o pensamento seja calmo, que consiga controlar os impulsos, que as noites de sono sejam boas, que os efeitos colaterais vão embora. E se não for assim, lute, porque é assim, há luz no fundo do túnel. Tem pessoas que vão ter que lutar mais para enfrentar o espinheiro, tem gente que vai encontrar buraquinhos e vai passar reto e já vai sair lá no fundo. Por quê? Não sabemos por quê. Quem tem religião, é porque eu tenho que passar por isso. Quem não tem, é porque eu tenho que ir. Então depende de como cada um interpreta, mas o fato é que lute e você vai encontrar uma solução sim, uma melhora sim, tá bom? Nos vemos no domingo que vem. Abraços. Tchau, tchau. Tchau.